pânico. Pânico em Brasília. Eu falei aqui nos últimos dias que o Bolsonaro está cada vez mais abatido e ele está com medo que ele está vendo várias traições acontecendo por meio de deputados e senadores do Centrão que o Bolsonaro pagou bilhões para esse pessoal em propina durante 3 anos e meio. Chega na hora da eleição, esse pessoal tá abandonando o Bolsonaro. Alguns têm até a foto do Lula no santinho para tentar enganar que são apoiados pelo Lula, quando não são. Lembre-se, eu deixo na descrição aqui embaixo do vídeo o link do time do Lula, que são os deputados apoiados pelo Lula. Não os que dizem que são os realmente que fazem parte do time do Lula. Ok. Agora, o Bolsonaro sofreu talvez a pior traição que ele não esperava. Eu, Thiago, não esperava. Estamos falando aí do senhor Cássio Nunes Marques, ou o Cássio com K. O Cássio Nunes Marques, ele é ministro do STF, indicado pelo Bolsonaro. Foi a primeira indicação do Bolsonaro ao STF. Depois ele indicou André Mendonça. Sobre André Mendonça, eu falei isso aqui várias vezes. Logo que ele foi indicado, mesmo antes do André Mendonça assumir no STF, vamos lembrar, entre ele ser indicado e assumir foi aí 3, 4 meses. Eu falei, o André Mendonça, assim que o Lula assumiu, o André Mendonça traiu o Bolsonaro. E olha, o André Mendonça ele não vai trair não, ele vai trair bem traído. O Bolsonaro vai se arrepender amargamente de ter indicado o André Mendonça para o STF. Anota isso aí, viu? Anota isso e me cobra daqui um ano e meio, tá? Já o Cássio Nunes, eu falava, ó, o Cássio Nunes, ele vai com o Bolsonaro até o fim, mas veremos aí o que acontece quando assume outro presidente, muda a conjuntura, tudo mais. Ok. Não é que o Cássio Nunes começou a trair o Bolsonaro já antes do Lula assumir? Tem uma votação agora no STF sobre um recurso do Alan dos Santos. O Alan dos Santos, ele é o principal articulador do gabinete do ódio, ao lado do Carlos Bolsonaro. O Alan dos Santos, ele não tinha apenas o portal dele, o Terça Livre, ele tinha um mega esquema de comunicação que alcançava milhões e milhões de pessoas todos os dias, não todos os meses, em que ele disseminava fake news para o Bolsonaro. E quem diz isso não sou eu, o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal, em 3 investigações diferentes. Inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos e inquérito das milícias digitais. 3 investigações diferentes, com uma extensão gigantesca de provas. Ok, o Alan dos Santos ele teve a sua prisão decretada no ano passado. Ele não foi colocado na lista vermelha da Interpol porque o Donald Trump aparelhou a Interpol. Hoje, o presidente da Interpol é um ministro daquele ditador árabe que o Bolsonaro entregou para ele uma refinaria. Talvez por isso o Bolsonaro tenha entregue a refinaria. Uma refinaria na Bahia que custa 21 bilhões foi vendida, né? Entregue por apenas 10 bilhões. Quer dizer, 11 bilhões de subpreço numa refinaria. Roubaram 11 bilhões numa tacada só. Isso para o governo dos Emirados Árabes Unidos. Quem comprou é uma estatal que pertence ao ditador de lá. Um dos ministros do ditador é o novo presidente da Interpol. O vice-presidente é um delegado da Polícia Federal indicado pelo Bolsonaro, bolsonarista. Então, Alan dos Santos até hoje não foi preso por isso. A Interpol não o colocou na lista de difusão vermelha. Ok. Mas ele segue com as contas bloqueadas e ele não consegue mais fazer aquele aparato de comunicação que ele tinha. O Alan dos Santos está passando até, ele grava vídeo direto. Os poucos vídeos dele que vazam, que ainda não... que quando ele cria uma nova rede não precisa ser bloqueada, são dele pedindo ajuda. Olha, doa por mim de uma maneira indireta, que o dinheiro vai lá pro exterior e tudo mais. Tá ruim a coisa para ele. Então ele pediu para as contas dele serem desbloqueadas. O que aconteceu? O que você acha que o Cássio Nunes ia dizer? Se você soubesse dessa notícia uma semana atrás. Falasse, ó, Alan dos Santos quer desbloquear suas contas, ele alega que ele está sendo vítima de abuso de autoridade. O que você ia dizer que o Cássio Nunes ia votar? Comenta aí. Enquanto você comenta, se você não é inscrito no canal, eu peço aqui que você se inscreva. Ó, aqui embaixo o botão inscrever, clica nele e aí você fortalece a oposição ao Bolsonaro, que aqui a gente quebra no meio as fake news nessa corja maldita aí. Inclusive, estamos falando aqui de um dos maiores disseminadores de fake news do Brasil, que é o Alan dos Santos. Então, peço aí sua inscrição e na descrição do vídeo eu deixo minhas outras redes sociais, peço que você se inscreva, siga lá também. Agora, o que você acha que o Cássio Nunes votou? Você deve ter comentado aí nesses segundos. Ah, ele votou que o Alexandre de Moraes é parcial, ou... Mesmo se ele não deu uma pancada no Alexandre, na decisão dele ele votou a favor do Alan dos Santos, para desbloquear as contas para o gabinete do ódio voltar a funcionar. Vamos lembrar de uma coisa que eu falei no ano passado. Eu lembro até hoje, quando eu gravei aqui um vídeo, eu ainda estava morando em Mazatlán, no México. Foi inclusive 2 ou 3 dias depois de um furacão que teve lá, um furacão categoria 3, que teve lá no lugar que eu morava. Aí eu estava comentando o seguinte, nossa gente, nos últimos dias o gabinete do ódio parou de funcionar.
Não só no Twitter dá pra ver mais facilmente que o Twitter tem uma lista de tópicos mais falados do dia que chama Trending Topics. E ali todos os dias tinham robôs do Bolsonaro colocando alguma coisa pró-Bolsonaro em primeiro, em segundo, em terceiro, sempre ali no topo. E parou. De repente parou, não tinha nem no top 30. Nada de Bolsonaro. Nada. As coisas da esquerda sempre estão ali, né, brigando pra ficar em primeiro, que a gente não usa robô. E nada do Bolsonaro. Eu falei, que estranho. Aí eu fui ver no Facebook, fui ver análises de redes sociais do Facebook também, que é a rede mais utilizada no Brasil, apesar de que muita gente não sabe disso, é o Facebook. E o Bolsonaro também, tinha caído 60%, 70% o número de interações em redes de bolsonaristas e número de interações positivas ao Bolsonaro no total. Que estranho. Logo depois, saiu a notícia, uma semana depois de eu falar isso, de que o Alexandre de Moraes tinha bloqueado as contas do Alan dos Santos. Aí quando saiu aquela notícia, eu vi o dia em que a conta foi bloqueada, eu fui ver, foram 2 dias depois que o gabinete do ódio parou de funcionar. Que é, praticamente o financiamento era via Alan dos Santos. Inclusive o STF soltou provas nas últimas semanas de que parte dos empresários também financiava indiretamente ou diretamente o Alan dos Santos e o gabinete do ódio. E ali foi uma pancada muito grande no bolsonarismo. Isso faz o quê? 1 ano. Foi 1 ano da eleição. Ok. Aí, o Alan dos Santos pediu desbloqueio das contas dele. Agora, ele pediu já faz alguns meses, mas em período eleitoral ele quer as contas desbloqueadas para quê? Para poder tocar isso aí. Então, faltam menos de 10 dias para a eleição, eles estão desesperados. O Bolsonaro está atrás nas pesquisas. Tem uma chance grande do Lula ganhar no primeiro turno e tá vindo uma onda vermelha em campanha política. É o seguinte, quando vem uma onda a favor de um candidato, é quase impossível que o seu opositor consiga surfar essa onda. Geralmente ele é atropelado pela onda, é boa. Ele se afoga na onda. Pois bem, dá pra ser atropelado por uma onda? Comenta aí, vai. Pois bem, tá chegando essa onda vermelha, tá vindo uma onda vermelha. O pessoal da esquerda tá cada vez mais empolgado. Não é aquele oba-oba, já ganhamos, vou parar de fazer campanha. Não, é mais campanha, vira voto, vamos virar voto daqui, vamos virar voto de lá, vamos virar voto dos indecisos, vamos virar voto do pessoal que tá votando ali no Ciro e na Simone, porque um voto no Ciro e na Simone significa um voto pro Bolsonaro e pro segundo turno. Começou essa campanha cada vez mais forte. Muita gente que declarava voto no Ciro já declarou que vai votar no Lula. Ciristas históricos estão declarando voto no Lula agora. Gente que votava na Simone Tebet também está declarando que vai votar no Lula porque é para eliminar o Bolsonaro. Ok. O que faz o Cássio Nunes? O Cássio Nunes negou o pedido do Alan dos Santos. Ele falou, não vou desbloquear suas contas. Não vou. Você vai ficar com as contas bloqueadas no período eleitoral, viu? O que alegou Alan dos Santos? Voltando, ele alegou, ele só poderia fazer esse pedido, tem vários instrumentos judiciais, viu? Liminar, agravo de instrumento, agravo disso, tem vários. O instrumento judicial que usou o Alan dos Santos para entrar com esse recurso no STF é um instrumento que só pode ser utilizado caso você entenda que sofreu abuso de autoridade ou que a decisão contra você foi uma decisão que teve alguma ilegalidade. Não que a decisão em si seja ilegal, mas alguma coisa que levou a decisão tenha sido ilegal. Então o Alan dos Santos alegou o quê? Que o inquérito das fake news é um inquérito, aquilo que falam os bolsonaristas. O Alexandre de Moraes, ele é a vítima, ele é investigador, ele também vai julgar, tudo mais. Ele não vai julgar, ele vai se declarar suspeito na hora do julgamento, porque ele é o investigador do inquérito. O STF aprovou o inquérito das fake news por unanimidade. Cássio Nunes ainda não era ministro. Cássio Nunes, que logo que ele se tornou ministro do STF, não se esqueça disso. Ele revogou monocraticamente, ou seja, por assinatura dele próprio, decisões que tinham sido unânimes do STF antes dele ser ministro. Então isso para ele não é problema nenhum, pegar uma decisão unânime, rasgar e falar, não, que vale a minha. Não é problema nenhum. Em votação, então, que aí vota todo mundo, o voto dele vai ser derrotado mesmo, aí é que ele escracha. Se você pegar textos do Cássio Nunes em algumas votações que são decisivas para o governo Bolsonaro, quase todas não, acho que todas elas o Bolsonaro perdeu e só tiveram 1 ou 2 votos a favor do Bolsonaro, que geralmente é o Cássio Nunes e o André Mendonça. Às vezes nem o André Mendonça, você vê que ele rasga a lei, ele não tá nem aí, ainda mais sabendo que vai perder, que são 11 votando, ninguém vai ler voto de 11 ministros, aí é que ele escracha mesmo. Nesse caso não. Fala o Cássio Nunes, eu vou ler um trecho do que falou o Cássio Nunes. Cássio Nunes, não cabe o mandado de segurança, porque as únicas exceções podem ocorrer quando há abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes, o que não é o caso em questão. Narrativa do Bolsonaro indo pro espaço
O Cássio Nunes mandou pro espaço sideral a narrativa do Bolsonaro de que o Alan dos Santos e os bolsonaristas todos estão sofrendo perseguição pelo Alexandre de Moraes. O Cássio Nunes. Só que aí, quando você pega decisões anteriores do Cássio Nunes, não só do inquérito das fake news, mas de outros inquéritos, ele sempre deu decisões favoráveis ao bolsonarismo. Teve faz mais ou menos um mês, eu falei aqui, olha, o Alexandre vai impor agora 18 derrotas ao Bolsonaro no STF. Eram exatamente votações referentes ao inquérito das fake news, ou seja, decisões pequenas do Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, ou quebra de alguma coisa, ou alguma diligência, ou alguém que pediu para anular uma coisinha aqui, outra ali, ou para ter acesso a isso, ter acesso àquilo, essas decisões foram levadas todas para o plenário virtual. E aí, o Cássio Nunes votou em quase todas a favor do Bolsonaro. Nas relevantes, ele votou todas a favor do Bolsonaro, ele perdeu todas. Foi tudo 9-2 ou 10-1. Tudo, 9-2 ou 10-1. As relevantes. Já a do Alan dos Santos, que era uma das mais relevantes, e agora, veja bem, passadas 3 semanas disso, ele vai lá e fala, não, agora vai ser 11-0. 11 não, que o Alexandre não vota. Então vai ser 10-0. Vai ser 10-0 porque eu estou votando contra você, Bolsonaro. Nem acabou o governo, nem tivemos a eleição ainda. Que se isso acontecesse logo depois do Lula ser eleito, ainda mais Lula eleito em primeiro turno, eu diria, começou a traição. O Lula foi eleito, o cara já tá tentando se reposicionar politicamente. Não, ele nem esperou o Lula ser eleito e já começou a trair o Bolsonaro e a ferrar com o Alan dos Santos. Agora, não tem mais como o Bolsonaro... Obviamente eles vão fazer que eles não estão nem aí pra nada. Eles contam com a burrice dos apoiadores do Bolsonaro. Mas não dá mais pro Bolsonaro fazer, sem moral nenhuma, pra falar o seguinte, estamos sendo vítima de perseguição, o Alexandre é um ditador. Meu amigo... amigo, não que eu não sou amigo de nazifascista, mas até os ministros que você mesmo indicou tá dizendo que não houve abuso de poder, nem ilegalidade, nem teratologia processual, ou seja, não teve nada errado. O Alan dos Santos, veja bem, o Lula vai assumir e aí a gente vai fazer aqui uma pressão. E eu falo, infelizmente tem que haver pressão, porque o Lula é conciliador. Ele não se concilia com fascista, obviamente. Mas por ele ser conciliador e ele dar autonomia para as instituições, o que acontece? Uma instituição que já está meio aparelhada por fascistas, quando tem autonomia demais, os fascistas se unem. Isso aconteceu durante o final do governo Lula e durante o primeiro governo Dilma. Que era o quê? A Polícia Federal tinha autonomia total. O Lula não colocava o dedinho na Polícia Federal. Aí o que aconteceu? Começou, e o Ministério Público também, aí o que aconteceu? Começou a se formar o que se chama hoje de lavajatismo, que era gente que era antipetista, que tinha o fascismo na cabeça, gente que era racista, que era tudo do ruim, do pior, que odeia pobre, que viajava de avião antigamente, avião vazio. Aí começou a viajar de avião, via pobre, via gente negra no avião. Esse pessoal ficou assim, eu odeio o Lula e o PT. Eles começaram a se unir para derrubar a Dilma. E aí veio o lavajatismo, foi um processo. Claro, esse processo foi incentivado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos? Foi. Muitos deles foram treinados nos Estados Unidos, como o próprio Sérgio Moro, os procuradores? Foram. Mas o lavajatismo só ocorreu porque tinha um movimento muito grande no Ministério Público e na Polícia Federal, que deixou que isso acontecesse. E só aconteceu porque o Lula deu autonomia total para eles. Se não desse autonomia total, cortava o mal pela raiz. Hoje o presidente do Brasil seria Lula, não teríamos Lava Jato, não teríamos todo esse golpismo, o Brasil estava bem melhor do que estava hoje. Obviamente, teríamos outros golpismos que nem imaginamos quais seriam, mas esse não teríamos. Ok. Então tem que pressionar exatamente para que não. Dessa vez, tem que dar autonomia? Tem, mas tem que dar uma autonomia olhando. O delegado da investigação tal é um delegado bolsonarista? Esse cara é fascista? Esse é um delegado que já em outras investigações ele ajudava o Bolsonaro? O procurador tal da investigação tal, ele é bolsonarista? Ele ajudava o Bolsonaro? Ele encobriu os crimes do Bolsonaro e da sua corja? E aí quando eu falo crime, não estou nem falando só dos crimes financeiros da corja do Bolsonaro. Estou falando dos crimes contra a democracia do Brasil, os crimes contra a vacina, fake news, tudo mais que esse pessoal fazia. Eles encobriam isso? Não, esse tipo de gente não pode ter autonomia nenhuma. Não se dá autonomia para fascista. Isso a gente vai ter que pressionar, até porque é tanta coisa para resolver no Brasil que vai precisar dessa pressão nossa para mostrar pro governo, apontar, aqui não tá certo, gente. Vamos lá para cima desse pessoal aqui. Vamos embora. Para que esse pessoal acabe todo preso. Mas não tenha dúvidas. Alan dos Santos, Jair Bolsonaro, Carluxo, Eduardo, falaram, vão acabar presos. E é por isso que eu falo, dia 2 agora, é Lula. E não se esqueça de votar em deputados e senadores do time do Lula.
porque senão não adianta. Se o Lula for eleito e ele tiver um Congresso Nacional de direita, ele vai ter que negociar com a direita. Aí você quer o Lula negociando com a direita? Ele negociando sem ter o poder de barganha com esses bandidos? Vai ser difícil reconstruir o Brasil assim. Então precisa ir de um Congresso de esquerda, com o Lula presidente, e aí a gente vai pressionar e você pode ter certeza que eles vão escutar a pressão que fizemos aqui para ir para cima dos fascistas. Por quê? Porque a gente tem 4 anos durante o governo Lula para a gente acabar com o fascismo de vez pelo Brasil. A gente cortar o mal pela raiz. Sabe quando você vai extrair um câncer, que você não pode deixar células cancerígenas ali, que senão daqui a alguns anos o câncer volta e volta mais forte? Não pode. Tem que extrair mesmo, cortar e falar, ó, pronto, acabou. Isso aqui, ó, não existe mais. Que é o que a gente tem que fazer com o fascismo no Brasil. Isso é primordial, porque até antes de 2018, até mais ou menos 2010, você tinha um candidato de direita e um de esquerda. O de direita, ele era direita neoliberal, e uma coisinha ou outra ele era centro. O de esquerda era uma centro-esquerda e uma coisinha ou outra era mais esquerda, uma coisinha ou outra mais centro, que era no caso o Lula, depois a Dilma. Tá. Depois, agora estamos numa briga de democracia contra a ditadura fascista. É isso a nossa briga hoje. Então vamos todos a favor da democracia e a partir do momento que a democracia ganhe, o que a democracia tem que fazer é eliminar completamente o discurso fascista. Isso tem que ser eliminado, completamente eliminado. Já matou 700 mil pessoas. É isso, peço aí sua inscrição no canal. Vamos pra cima dessa corja aí. E ó, saiba, se você é de São Paulo, eu também sou de São Paulo. Em São Paulo, quem eu apoio é o deputado Vicentinho, 1390 é o número dele, viu? Falou!